Pronto, já coloquei. Vamos lá. Amém. Ó Senhor Deus, Pai amado e eterno, bendito, Senhor, bendito é teu nome, meu Deus. Ó Senhor, tu és o Deus bom, Deus de milagre, o Deus que traz renovação, Senhor. Meu Deus, nessa noite, Pai, nos dê um abraço de perdão, Senhor Deus. Tira todo o sofrimento do nosso coração, Senhor Deus. Libera perdão para nós aí do céu, Senhor Deus. Traz leveza para os nossos corações, Senhor Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, visita agora, Senhor, nossa família, meu Deus, com mais uma perda, Senhor. Pai, que tu possa estar entrando, Senhor, em cada lar agora nesse momento, meu Deus, trazendo refrigério, Senhor, que só tu pode dar. Meu Deus, trazendo aquele consolo que só tu pode fazer, Senhor Deus. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa família, dos nossos familiares, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, como diz a tua palavra, Senhor, na tua ira, meu Deus, lembra-te da tua misericórdia para conosco, Senhor Deus. Tua palavra fala, meu Deus, que aquele que se arrepender dos seus caminhos, se humilhar diante de ti, tu olharás, Senhor, e ouvirá dos céus, Senhor Deus, nossas lamúrias, Senhor Deus, nossas petições, Senhor, e sarará a nossa terra. Em nome de Jesus, Senhor, olhe para nós, nos perdoe, Senhor Deus, nos dê um abraço de perdão agora nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Traz a paz, Senhor, traz a tranquilidade que precisamos para essa noite, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Te apresentamos também, Senhor Deus, a família da tia Tereza, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que tu venhas estar, Senhor Deus, olhando a nossa família, a família da tia Tereza, a família da tia Seneca, a da Dindinha, da mamãe, do Timirus, do tio João, da tia Ilka, da tia Icléa, do tio Luzmar e do tio Nilton, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos visita nessa noite. Traz a calmaria, Senhor, que precisamos em nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, pela vida da Leia e pela vida do Leandro, Senhor. Visita eles dois, meu Deus. Toma eles nas tuas mãos, Senhor Deus, com cuidado, meu Deus, com carinho, Senhor, com aquela dedicação, Senhor, que só tu pode fazer, Senhor, com tua graça e misericórdia. Te pedimos também pela vida do Dr. Joaquim, Senhor, em nome de Jesus, que tu possa estar dando a ele uma segunda oportunidade nessa vida, Senhor Deus, que ele possa sair dessa situação que ele está, que ele, como médico, venha se surpreender, Senhor, com a tua glória, meu Deus, e que ele venha te louvar depois, cantar o hino da vitória, reconhecer que, embora tenhamos a medicina, Senhor, mas tu está acima de todas as coisas. Nós te agradecemos por esse momento de oração, sonda os nossos corações, visita os nossos pensamentos, Senhor. Tira, meu Deus, tudo que não te agrada dos nossos corações e da nossa mente e coloca, Senhor, aquilo que te deixa com alegria, Senhor, que tu venhas achar graça nas nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço e em nome do Senhor Jesus é o que te agradeço. A palavra de hoje, o título é assim, removendo a barreira da rejeição. Eu conversando com o Joaquim, a gente está seguindo todo um roteiro, né? Todo dia tá falando de uma lição diferente, é como se fossem lições. E aí cada dia a gente vai falar de um tema diferente. O tema de hoje é removendo a barreira da rejeição. A gente pensa que é besteira, que é bobagem, mas quando a gente fala com alguém, geralmente às vezes na rua, isso é muito comum acontecer. Você passa e fala com a pessoa, só que às vezes a pessoa não é que ela esteja te rejeitando ou sendo grossa, às vezes a gente não escuta. E quem é míope sabe que às vezes você passa perto de alguém, mas você não consegue identificar. Ou você está tão atarefado do dia a dia que você não percebe que passou perto de alguém que você conhece. E você não fala. E aquela pessoa às vezes está num dia tão ruim na vida dela, parece que ela amanheceu, como o povo diz, com o pé esquerdo. Então tudo deu errado, desde o momento que ela levantou da cama. Aquele dia mesmo que tudo, né? E aí ela pensa que ela foi rejeitada. Então, assim, fulano é besta, passou por mim e não falou. Às vezes não é isso. E aí a gente toma pra gente esse sentimento de rejeição. Então, a lição de hoje, ela é nesse sentido, né? A rejeição é um sentimento de ser ignorado, desprezado, descartado por alguém com quem temos vínculos ou com quem amamos. Então, aí detalhe, lógico que a gente vai sofrer mais quando é alguém perto da gente, né? Alguém que a gente goste, que é família, então a gente pensa logo assim, meu Deus, por que não falou comigo? Às vezes esse sentimento de rejeição tá só na nossa cabeça, sabe? Às vezes é a questão do momento. Então,
algumas coisas na vida a gente tem que usar a empatia. A gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, né? Por que que fulano agiu assim? Então, assim, no momento que a gente passa por alguma tribulação, alguma raiva, a gente, como ser humano, a gente explode. Mas aí depois a gente bota a cabeça no lugar e a gente vê que aquilo ali, ó, passado, já ficou para trás. Não precisa remoer. Não precisa remoer. Quem vive de passado é museu. E nós, como seres humanos e cristãos, né, que somos, porque acreditamos em Cristo, a gente tem que relevar essas coisas. E também temos que fazer a nossa parte, né? Aí lá em Salmos 82 diz assim: Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti e de madrugada te esperará a minha oração. Senhor, porque rejeitas a minha alma? Porque esconde de mim a tua face? Há momentos na vida da gente que a gente ora, pede a Deus. Eu tenho certeza que esse rapaz, assim como foi quando a gente orou pela tia Rita, sempre passa na cabeça da pessoa: ah, mas a gente orou, a gente jejuou, a família inteira pediu, e por que que se foi? Deus não nos rejeitou? Deus não está ouvindo a nossa oração? Gente, Deus sempre escuta tudo que a gente fala. E tudo acontece por um propósito, tudo acontece por um motivo. Nós não fomos rejeitados por Deus. A prova de que nós não fomos rejeitados por Deus é Jesus Cristo. Então, assim, quando você está com aquela sensação de que você fala com Deus, mas Deus não te responde de jeito nenhum, não entre em desespero. Quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando. Sabe aquele momento que a gente parece que a gente está sozinho, a gente não vê mais luz no fim do túnel e de repente acontece algo maravilhoso? Aquele tempo de desespero que a gente passou, que a gente achou que estava só, a gente não estava só. Deus estava trabalhando ao nosso favor. Né? Então, assim, que a gente não venha se sentir rejeitado por Deus. E que quando a gente sentir que está rejeitado por alguém, seja de perto, seja de longe, que a gente pare um pouquinho antes de concluir esse sentimento de rejeição. Porque a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. Às vezes a gente olha feio, faz alguma coisa e a gente não quer saber do problema alheio, a gente só quer saber do nosso problema. Então é muito difícil a gente ligar para alguém que a gente não vê há muito tempo e perguntar se a pessoa está bem, se a pessoa está passando por alguma dificuldade financeira ou psicológica. Sabe lá Deus qual é a dificuldade, cada um com seus problemas. Então, assim, às vezes tem pessoas que lembram de você, ou você lembra de alguém e fala assim: olha, fulano só liga para mim quando tá precisando de alguma coisa. Nunca fala, nunca liga para perguntar como é que eu estou. Então, assim, vamos buscar na nossa mente se existe alguém que a gente só fala quando a gente precisa de alguma coisa. Porque acontece, sempre tem alguém que a gente só fala quando a gente precisa de alguma coisa. Talvez que hoje seja o momento, ou amanhã, da gente falar com essa pessoa e perguntar só como é que ela tá. Não, tô ligando só para saber como é que você tá, se tá tudo bem, nesse momento difícil que a gente está passando, só para saber mesmo se você tá bem. Porque às vezes, gente, isso faz uma diferença na vida da pessoa que é incrível. Talvez aquela pessoa ela tenha sido rejeitada por várias outras, e você só foi mais uma que não exatamente rejeitou. Eu falo assim, né? Quase não fala. Então, às vezes, a gente só precisa mandar um oi para alguém e dizer assim: olha, lembrei de ti, passando aqui só para saber como é que você tá. Às vezes falta um pouco disso na gente. A gente é tão egoísta. Eu falo assim de uma forma geral, porque o nosso problema parece que é maior do que o problema das outras pessoas. A gente, se eu tenho uma dor no pé e alguém que tem dor no pé, não, a minha dor é maior. Então, eu sou mais assim porque a minha dor é maior. A gente nunca para pensar se a dor do outro, de repente, é maior do que a nossa. É mais profunda, é mais grave. A gente não tem muito isso. E isso traz sentimento de revolta para as pessoas e rejeição também. E o sentimento de rejeição é ruim porque ele te tira da sociedade. Sabe aquelas pessoas que são tímidas o tempo todo? Elas não conseguem se expressar, elas não conseguem dar um abraço sequer numa pessoa. Às vezes as pessoas lá no passado, elas foram abusadas por um parente, elas foram abusadas na escola e ficaram com medo de falar para a mãe, isso menino ou menina. Então, assim, existe uma série de coisas. Sem falar também, gente, que tem palavras que doem muito mais do que ações. Tem pessoas que você fala e a pessoa parece que tem medo o tempo todo, mas vai ver dentro da casa dela, o dia inteiro, a mãe ou o pai é o tempo todo abrindo a boca para dizer que a pessoa é maldita, para dizer que a pessoa não vai dar para prestar, para dizer que a pessoa vai se lascar. Essas são as palavras. E isso acontece muito, gente. É muito, muito mesmo.
palavras são sementes lançadas, palavras têm poder, sabe? Tem gente que diz assim, eita, eu falei tanto isso que acabou acontecendo. Olha, desde pequena que eu digo isso, isso e isso. Não é que aconteceu porque você plantou aquilo ali, você jogou para fora da sua boca. A palavra de Deus diz que o que envenena o homem é o que sai da boca dele e não o que entra, né? Porque assim, é lógico que existem venenos e tudo, mas eu falo de uma forma geral. Então, quando você abre a boca para dizer algo para alguém ou amaldiçoar a vida de alguém, lembre-se que você está fazendo isso, embora você ache que é besteira, mas você está conseguindo jogar uma maldição na vida daquela pessoa. Você está amaldiçoando, você está condenando aquela pessoa a uma maldição que saiu da sua boca. Então, quando a gente falar algo para alguém, que a gente venha se arrepender, entendeu? Porque somente com arrependimento verdadeiro, genuíno, Deus quebra aquelas palavras de maldição que a gente falou para alguém. E isso vai causar uma rejeição na vida daquela pessoa. Adão, quando pecou, ele se escondeu, porque ele se sentiu rejeitado. Olha só, Adão pecou com Eva e ele se sentiu rejeitado. Quando o Senhor chegou lá para procurar por ele, ele disse assim: eu tive medo, Senhor, não sabia como seria a sua reação. Adão era tão íntimo com Deus que Deus descia todas as tardes, segundo a Bíblia, para falar com ele, para dar boa tarde para Adão e conversar como foi o dia dele. Então, veja só o que acontece. Nesse dia, quando eles comeram o fruto que eles não deveriam comer, eles se esconderam porque as escamas dos olhos dele caíram, as escamas espirituais. Eles conseguiram ver que eles estavam nus, ficaram com vergonha e se cobriram com folha. E quando Deus chamou Adão, ele disse: Senhor, eu tive medo e me escondi. Não sabia qual era a sua reação. Então, assim, olha o medo que Adão já tinha de ser rejeitado. E detalhe, Adão nunca tinha passado por uma rejeição na vida, ele foi o primeiro homem. E outra coisa, a mulher dele não tinha rejeitado ele, muito pelo contrário, convidou foi ele para fazer besteira. Então, assim, veja como são as coisas. Nós já temos isso dentro da gente. Por si, a gente já nasce com certos medos. Então, assim, às vezes a gente pensa no que alguém vai dizer para a gente já fica se sentindo rejeitado sem nem a pessoa ter aberto a boca. Isso foi um exemplo muito claro do que Adão fez. Mas, assim, Deus, ele jamais rejeitará a gente quando a gente vai buscá-lo. Ele diz assim na palavra dele: aquele que vier a mim, de maneira alguma será lançado fora. Então, ele cuida da nossa vida e a Bíblia diz que ele é fiel. E se a Bíblia diz que Deus é fiel, ele realmente é fiel. Então, assim, às vezes uma resposta de alguém que você está esperando e não recebe, né? Você acha que já está sendo rejeitado. Então, não é muito assim, não é bem assim. Essa palavra aqui eu entendo é uma questão assim da gente ter um pouco mais de paciência com o outro. Às vezes a gente está tão ocupado com os nossos problemas que quando alguém faz alguma coisa, a gente não consegue entender e a gente acaba rejeitando. Sabe, existem aquelas pessoas que quando vão falar alguma coisa, elas contam uma história gigante para poder falar. E às vezes você não tem mais paciência para falar com aquela pessoa. Você nem gosta de falar com aquela pessoa. E você sozinho cria raiva da pessoa. Que quando a pessoa chega, você já diz assim: eu não suporto essa criatura aí. Na hora que ela começa a falar, já fico. Sabe? Às vezes, se você escutasse, embora ela dê uma rodeio, mas foca no que ela quis dizer no final. Às vezes a pessoa está só precisando de ajuda, está precisando ouvir alguma coisa. Então, assim, essas coisas acontecem muito assim na infância também, na escola, né? Quando a gente vai para a escola, tem sempre alguém que fala quando a pessoa tem defeitos físicos, né? Ou quando a pessoa tem dificuldade para falar, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade. Na escola a gente é muito cruel. Criança é inocente, mas criança também consegue ser muito cruel. Quando eu estudava em Barreirinhas, logicamente, eu fazia bullying com meio mundo de gente. Mas, assim, isso é passado. Porém, é algo assim que hoje eu fico olhando e fico me lembrando dessas coisas e pergunto para Deus, meu Deus, quantas pessoas eu não devo ter traumatizado com a minha postura, que era ridícula. Mas cada um tem que passar pela sua fase para se desenvolver lá na frente. E tudo que a gente passa nessa vida de dificuldade, ou de teimosia, ou de rebeldia, sempre lá na frente a gente vai olhar para trás e a gente vai tirar um aprendizado dessas coisas. Lógico que a gente não pode comparar as infâncias aqui de todo mundo, porque cada um nasceu numa época e os tempos vão mudando e as coisas vão se fazendo novas e diferentes. Mas não deixa de oferecer a oportunidade para a gente se tornar pessoas melhores, né?
Então, muitas pessoas, elas sofrem críticas por várias razões. Então, assim, às vezes é na escola, às vezes é na própria igreja também, é dentro de casa. Então, tudo isso pode cooperar para transformar a vida daquela pessoa, entre aspas, num inferno. E aí vem as histórias. Ah, a pessoa ali, fulano, se matou, ele era muito calado. Era o tempo todo calado. Ah, pessoas caladas geralmente se matam. Pessoas que não têm, sabe? É sempre um perfil. E realmente, psicologicamente falando, as pessoas que geralmente tiram a própria vida, elas são antissociais, elas não convivem muito com as pessoas, elas não falam muito com as pessoas, elas são sempre na dela. E esse tipo de comportamento realmente é preocupante. Só que nem todo mundo tá a fim de entender por que a pessoa se comporta dessa forma. A maioria das pessoas abre a boca apenas para dizer assim, não, essa pessoa é estranha, ela não consegue se comunicar com ninguém. Então, assim, olha como a gente a gente peca em ter empatia pela outra pessoa, né? Isso a gente fala na rua, e lógico que dentro da nossa família também a gente precisa estar se atentando para isso. A gente precisa ver, lógico, que tem uns que falam mais, tem outros que falam menos. Não significa dizer que quem fala menos é assim. Não, é uma questão de exemplo. São comportamentos, né? Tem aquelas pessoas que já vivem ameaçando, né? Aquela coisa toda. Mas, assim, cada um tem seu jeito de ser. E a gente precisa aprender a amar o nosso próximo do jeito que ele é. Todo mundo tem defeito. Todos nós aqui temos os nossos defeitos. Mas a gente precisa, uma hora ou outra, a gente precisa começar a refletir e começar a entender, se colocar no lugar da outra pessoa. Entender assim, nem sempre a gente vai entender determinados comportamentos, mas que a gente não venha causar rejeição dentro do nosso meio por conta disso. É lógico, volto a dizer, que às vezes a gente se desentende e a gente fica com raiva, mas aquela raiva ela não pode ser eterna, ela tem que passar, né? Ela tem que passar. Todo mundo aqui já teve um caso de estranhamento um com o outro, mas já passou. A gente não pode guardar isso pra gente, porque se a gente guarda, a gente vai estar criando no nosso coração um, o próprio veneno para o coração da gente. Porque, como o Senhor Jesus disse, o que envenena é o que sai de dentro para fora e não o que entra. Né? Porque, assim, se você não lavar a mão e comer, você vai pegar talvez uma bactéria, ter uma infecção intestinal e tudo mais. Mas quando você profere uma palavra, você diz uma palavra para alguém, isso aí não tem mais volta. Uma palavra lançada é que nem tempo, passou, acabou, já foi lançado. Então, se hoje eu convido vocês, da mesma forma que eu estou fazendo assim, né, eu tenho refletido nisso. Se nós já dissemos palavras uns para os outros, que de repente possa estar acarretando em maldição, que a gente venha hoje, nessa noite, toda a nossa família, que a gente venha refletir sobre as coisas que a gente falou. Lógico que nós já fazemos isso. Eu já fiz isso com a Noelle, com o Júnior, entendeu? Então, assim, eu meditei nisso. E eu vim pedindo perdão, às vezes, uma atitude, uma forma de falar. Uma vez eu passei, assim, uns 2 anos zangada com o Júnior. A gente o tempo todo brigando. Todo dia que a gente se falava, a gente brigava. Mas aí eu comecei a refletir. Ele começou a refletir lá também. A gente se pediu perdão, né? E graças a Deus está tudo bem. Mas nós somos humanos, então a gente tende realmente a bater de frente com pessoas que a gente conhece. E não é com gente estranha, não, é dentro de casa mesmo, porque a gente vai bater de frente com quem a gente gosta, é lógico, tá? Então, e esses momentos aqui, esses momentos de comunhão aqui que a gente está tendo, de estar pregando a palavra, tendo a oportunidade de ouvir esses esquemas que a gente fez aqui de estudo da palavra, né? Ouvi um dia eu, um dia o Joaquim, às vezes a tia Seneca manda uma oração, a tia Tereza manda outra oração, aí vem um outro, bota uma mensagem, uma figura. Gente, tudo isso ajuda a fortalecer a nossa fé. E é isso que Deus quer da gente, quer mais união, quer mais essa interação, quer que a gente diga mais palavras de amor um para o outro. Se você não tem palavra de amor para dizer, então não fale palavras que vão, né, ferir a outra pessoa, mas que a gente venha, antes da gente falar, que a gente venha, né, se lembrar primeiro, será que eu ia gostar de ouvir isso? Então, assim, é claro que a gente tem momentos que a gente fica chateado de verdade, mas isso não é só dentro da família, é na rua também, às vezes um vizinho, olha, eu tô aqui falando, minha vizinha daqui de cima outro dia jogou água, molhou minha sacada inteira. Aí eu fiquei com raiva, mas é aquela história, eu vou poder fazer o quê? Vou matar? Não, não posso. Esfriei minha cabeça, né?
Passou, mas aí vira e mexe, ela joga as coisas dela, e olha que aqui em casa tem a rede, mas ela joga as coisas às vezes. Enfim, eu não posso fazer nada. Pede paciência para Deus. E quando a gente pede paciência para Deus, Deus não dá paciência para a gente. Deus dá oportunidade para a gente ser paciente. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Quando eu comecei a abrir a boca e dizer, Senhor, eu quero ter paciência, eu quero ter paciência, eu quero ter paciência, Deus não me deu paciência, Ele me deu a oportunidade de ter paciência. Foi acontecendo uma coisa atrás da outra. E todas as coisas que eu tinha raiva, tipo, tudo que me faz raiva, Deus permitiu que acontecesse, uma na sequência da outra. Então, Deus nunca vai te dar de cara aquilo que você pede, Ele vai te dar a oportunidade para você realmente merecer ou não aquela situação, tá? Então, não, eu estou escutando. Isaías 53, 3 diz assim: Deus não nos rejeita. A Bíblia nos ensina que ele enviou seu Filho Jesus Cristo para vir morrer em nosso lugar. O sangue de Jesus cobre as nossas falhas e cura os nossos corações de todo medo. Então, não teremos, não temeremos, pois não estamos sozinhos. E não nos esconderemos por medo de nos ferirmos novamente. Sabe quando você tem medo de falar em público? E aí, de repente, você precisa falar na frente de outras pessoas. Então, assim, isso te causa rejeição de determinado... Ah, não vou na igreja, porque quando eu chego lá na igreja, o pastor, o padre sempre me chama para falar. Você está se rejeitando, você está causando uma situação de rejeição. Você está rejeitando ir para a igreja porque alguém vai te mandar lá na frente falar. Ah, fulano, eu tenho um acerto de contas para falar com alguém. Eu preciso falar com alguém em determinado assunto. Não procuro mais fulano, porque se eu for ali, vai ser tocado aquele assunto. Então, você está fazendo o quê? Você está rejeitando aquela pessoa. Essa palavra de hoje, na verdade, ela traz essa questão da gente se colocar no lugar do outro e da gente procurar enfrentar os medos da gente, né? A conclusão dela é enfrentar os medos que a gente tem para que a gente possa aprender com as situações. E lá na frente, às vezes, muitas das vezes, da dificuldade que você passa aqui hoje, na verdade, é Deus está te moldando, está te fazendo passar por isso para você. Porque lá na frente, às vezes, Deus vai te colocar várias pessoas com o mesmo problema que você teve, para que você, que já tem a solução e já saiu daquele problema, possa falar com alguém. Quando alguém chega para você e fala assim, ah, aconteceu isso, aí você diz assim, não, comigo já aconteceu, eu fiz assim, assim, assado. Nossa vida na sociedade é a nossa vida com Deus. Então, todo problema que a gente passa hoje, a gente não passa ele à toa. Às vezes é um conserto para dentro da gente, para o nosso caráter, mas às vezes é porque Deus precisa que a gente sinta na pele aquilo que outras pessoas estão sentindo ou vão sentir para que a gente possa ajudá-los já na frente. Então, que a gente possa refletir a respeito disso, que a gente venha pedir discernimento para o Espírito Santo de Deus quando a gente vier falar, ou quando a gente for dormir mesmo, pedir a Deus para o Senhor estar lembrando a gente de coisas que a gente faz, não só que a gente fez, mas que a gente faz todos os dias, que desagradam ao Senhor, para que Ele venha estar dando o livramento que a gente precisa e para que Ele venha estar capacitando a gente, para que a gente venha fazer algo que realmente alegre o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que a gente tem que pedir, a gente não precisa só agradecer, a gente precisa pedir. E essas noites que a gente está aqui reunido, que a gente está orando, a gente está pedindo a Deus. Ao tempo que a gente está agradecendo, a gente também está pedindo livramento para Deus, para que esse Covid não venha nos acometer mais. A gente está pedindo livramento para Deus para os nossos que não estão aqui nessas orações, mas que a gente sabe que podem estar se colocando em risco. Mas a gente também agradece. Né, a gente também agradece. Então, assim, que a gente venha tá pedindo o Espírito Santo de Deus para estar dando discernimento para a gente, fazendo com que a gente, para que a gente venha ser realmente imitadores de Cristo. O Senhor Jesus veio aqui na Terra e Ele disse para a gente, para que a gente venha ser imitadores dele. Né? Então, assim, olha os comportamentos de Jesus, né? Eu fico assim muito abismada porque é uma coisa que para mim parece impossível você ser imitador de Jesus. Jesus foi muito perfeito em tudo que ele fez. Então assim, será que eu vou conseguir fazer isso? Gente, olha só como é que a gente está fazendo aqui. Né? Olha, um mês atrás, como é que estavam as nossas vidas? Há um mês atrás, cada um no seu canto. Cada um no seu canto. Cada um falava com seus filhos. Aqui e acolá você ligava, lógico, vocês falam, vocês são irmãos, vocês falam.
Mas olha como estava a vida da gente há um mês atrás. E olha como que Deus mexeu para que a gente estivesse nesse momento aqui hoje. Então, tudo que Deus faz por um propósito. E às vezes, quando a gente não entende pelas nossas ações e pelas coisas ao nosso redor, o Senhor Deus, ele pega e chacoalha, ele mexe, ele recolhe, ele faz algo que a gente nem imagina, que a gente não espera. Mas no final de tudo, o que ele quer é isso que a gente está fazendo aqui. É a união, é buscar a palavra dele, é buscar mais dele. Então, nessa noite, peço a Deus, em nome de Jesus, que Deus venha estar dando para nós dons espirituais, que Deus possa estar nos enchendo do Espírito Santo dele, para que a gente possa agir conforme os desejos do coração dele. E que Deus possa estar nos tornando pessoas separadas para ele, né? Que possamos ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Porque o sal que não salga mais, ele não serve para nada, a não ser jogado fora. Então, que nós sejamos um sal com validade, um sal com sabor, que realmente possa vir fazer a diferença onde quer que a gente vá. Assisti um testemunho que uma japonesa disse que o pai dela falou para ela quando ela tinha 5 anos: seja útil onde quer que você vá. E isso fez com que ela se tornasse uma palestrante mundialmente conhecida. Eu estava assistindo uma palestra dela outro dia. Então, assim, olha a diferença que ela fez. Hoje ela dá palestra no mundo inteiro, fala não sei quantas milhões de línguas aí, e está viajando o mundo todo, dando palestra para as pessoas e ajudando as pessoas. Então, que a gente possa lembrar disso, que a gente possa ser útil aonde quer que a gente vá. Porque é bom a gente se sentir útil, né? É muito legal. E eu tenho agradecido muito a Deus por esses momentos aqui na nossa família, que Deus possa estar cada dia mais unindo a nossa família, em nome do Senhor Jesus, que Ele possa estar tirando, né, todas as coisas do nosso coração que não agradam a Deus e que tem nos afastado dele, né? Que Ele possa cada dia mais conceder que a gente venha criar um amor que só Ele pode nos dar, uns pelos outros, para que a gente possa se colocar e ajudar sempre que precisarmos, uns dos outros. E lógico que tem ajuda que a gente só pode fazer da oração, né? Pedindo a Deus a bênção dele e a ação dele. Porque tem coisa que só ele mesmo pode fazer. Então era isso, gente, que Deus possa estar colocando nos nossos corações o desejo dele e que a gente possa ser vaso de honra nessa terra e fazer a vontade de Deus conforme o desejo do coração dele e não do nosso. Certo? E é isso. E boa noite. Amém. Amém, Raquel. Amém. Deixa eu botar aqui o áudio de todo mundo. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, né? Deixa eu colocar aqui os áudios. Deixa eu botar aqui. Espera aí. Da tia Ilka ainda não foi, da tia Icléa já foi, do Timirus ainda não. Do Joaquim já foi. Falta só o áudio do Timirus. Espera aí. Cadê o áudio do Timirus? Deixa eu ver. A gente tem o áudio de todo mundo que já tá aqui. Meu já tá. Já. Jesus tá não. Não tá, não. Oi, Verinha. Oi, Glorinha. Oi. Pescou muito já? Pesquei. Boa noite. Cadê o peixe? Já Tá dentro comi, do ó. bucho. Tá dentro do Eu, bucho hein? dela.